Entre todos os gêneros cinematográficos, o horror é com certeza um dos mais populares. De títulos extraordinários a uma gama de artistas e criadores extremamente talentosos, o horror fez e ainda faz história no ciclo do cinema há décadas. Mais precisamente, desde o início do século XX. O primeiro filme de terror a ser feito, pelo menos até onde sabemos, seria o clássico de Robert Wiene, O Gabinete do Dr. Caligari, de 1921. Mas por que seria o horror algo tão procurado e o que ele nos provoca enquanto assistimos? O horror, ou terror, é um tipo de filme caracterizado pela intenção de causar pânico ou medo no espectador, assim como qualquer reação negativa dele. É o horror, na forma mais pura da palavra, que sentimos ao nos colocar no lugar de um personagem na cena ou até mesmo quando nos imaginamos na situação em que se passa o filme. Can you breathe? Peter, what are you doing, man? O horror é considerado o gênero mais variável em relação a subgêneros. É possível que um filme de horror seja mesclado também com comédia, romance, ficção científica e muitos outros. Mas o que é regra comum em todos os filmes de horror é como suas histórias fundem o suspense da situação com o medo do ser humano, que pode ser tanto lógico quanto absurdo, muitas vezes não poupando da ansiedade e das fobias do público. O filme perfeito para retratar o horror é Eraserhead, de David Lynch. O filme conta a história de Henry, um impressor que mora numa cidade industrial abandonada. Ele descobre que sua namorada teve um bebê prematuro de aspecto desumano e que o filho também é seu. Quando ela os abandona por não conseguir suportar a aparência terrível da criança, Henry se vê obrigado a cumprir seu papel de pai solteiro. A maneira como Lynch descreve a narrativa de Eraserhead é totalmente longe do usual. Não tem uma linearidade. As alucinações dos protagonistas se mesclam entre as cenas de maneira que nós mal conseguimos acompanhar. Mas o que é certo nesse filme é a melancolia e o pavor que ele passa para o espectador. É o medo do desconhecido que justifica essas sensações. É não entender o que aconteceu com o bebê desde o início e como um pai aparentemente desequilibrado conseguiria cuidar de uma criança tão frágil. Mas acima de tudo, é a maneira como David Lynch decidiu contar isso tudo. As imagens e sons perturbadores do início ao fim. You'll be all right in a minute. Lynch construiu em muitas das obras dele uma conexão entre o racional e o irracional. O estilo cinematográfico único de Lynch passou a ser chamado de Lynchiano, que é caracterizado por sonhos e alucinações e uma trilha sonora calculada, e seus filmes são classificados como surrealistas. O que David Lynch pretendia com Eraserhead era exatamente aquilo que a teoria do horror ordenava que fosse: o medo e o espanto tomando conta do espectador. As reações negativas dos atores, como confusão, incredulidade e pânico, são repassadas para o espectador como um espelho, e cada sensação ruim é compartilhada como uma conexão não explícita com os personagens. Ainda com essa certeza, é impossível explicar as intenções do diretor em relação à estética surrealista de Eraserhead, e muito menos ter apenas uma interpretação sobre a história. The reaction, Eraserhead is Eraserhead, you know, and it was meant to be just that way, and however people react to it is fine. Mas afinal, por que gostamos tanto de histórias de horror? De maneira geral, o horror é um tipo de ficção que te tira da zona de conforto e te faz produzir endorfina, dopamina e adrenalina, que dão ao corpo sensação de prazer, assim como uma droga. O medo, a ansiedade e o estresse ajudaram o homem a evitar o perigo e a progredir. Algumas pesquisas revelaram que o ser humano é capaz de sentir emoções positivas e negativas ao mesmo tempo, como o prazer e o medo.
Graças às reações que o horror nos dá e aos inúmeros criadores talentosos como Jennifer Kent, Ari Aster e Jordan Peele, é seguro dizer que esse gênero não cairá em esquecimento tão cedo, além do fato que, num futuro próximo, as fórmulas serão vistas com novos olhos e ganharão novas perspectivas, para a felicidade dos cinéfilos e fãs de terror.